Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. O Ministério Público investiga a denúncia de venda ilegal de vacinas russas a municípios do interior do estado. A Secretaria Estadual de Saúde recebeu hoje mais 66.800 doses da Coronavac. Em 3 dias, são mais de 120 mil novas doses do imunizante enviadas pelo governo federal ao Maranhão. Médico é sequestrado em Presidente Dutra e ainda rodoviários decidem paralisar as atividades na capital a partir da próxima segunda-feira. O Jornal da Difusora já está no ar. E a gente começa com a informação de que o Ministério Público recebeu denúncias de que empresários estão oferecendo vacinas russas contra a Covid-19 para prefeitos do interior do Maranhão. O imunizante Sputnik V não possui liberação por parte da Anvisa e, portanto, ainda não pode ser utilizado no país. O STF autorizou estados e municípios a comprarem e distribuírem vacinas contra a Covid-19 desde que o governo federal não cumpra o Plano Nacional de Imunização. A vacina russa já foi oferecida a vários gestores de municípios espalhados pelo Maranhão, mas o imunizante ainda não foi liberado pela Anvisa. O Ministério Público informou que faz orientações e também fiscalizações para que a vacina seja adquirida em conformidade com as diretrizes e normas do STF. A preocupação é com golpes e fraudes. O Ministério Público já tem empresários na mira. Que essas empresas já foram investigadas e elas não têm nenhuma comprovação sequer de constituição jurídica regular, muito menos de vinculação com esses laboratórios que fabricam essas vacinas. A FAMEM afirma que os gestores estão dentro dos padrões exigidos pela lei e cautelosos quanto a empresas que oferecem os imunizantes. Então, os gestores municipais, na verdade, já estão se organizando e, claro, como um produto que pode chegar no mercado, caso a União não venha cumprir o plano de vacinação, os gestores vão poder adquirir, assim como o governo do estado. E a Câmara Municipal de São Luís aprovou hoje, por unanimidade, o projeto de lei que permite que a Prefeitura compre vacinas contra a Covid-19 diretamente dos fabricantes. Quero compartilhar com vocês uma excelente notícia. Na sessão de hoje, aprovamos de forma unânime um importante projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que ratifica o protocolo de intenções firmado entre vários municípios brasileiros, tendo São Luís como signatário para a constituição do Conectar, o Consórcio Nacional de Vacina das Cidades Brasileiras. Com isso, a nossa cidade passa a integrar esse grupo de municípios que, através deste consórcio, irão tentar de forma direta adquirir vacinas para o combate ao Covid-19. Mas é importante lembrar que as prefeituras só podem comprar as vacinas com autorização do Supremo Tribunal Federal e caso o governo federal não cumpra com o Plano Nacional de Imunização. Ainda falando de vacinação, o Maranhão recebeu hoje mais doses da Coronavac. As informações com Andressa Miranda. Oi, Hugo, agora já são mais de 500 mil doses aqui recebidas pelo estado do Maranhão. Só agora nesse lote de vacinas são mais de 66 mil doses de vacina. Nós vamos começar a conversar com a Tayara. Ontem nós falávamos sobre isso, hoje já falamos novamente. Já hoje com essa entrega, Tayara, como que está sendo agora o trabalho do estado continuar nessa logística de entrega de vacinas? Nós vamos continuar fazendo a entrega das vacinas, né, conforme a gente vinha fazendo, em parceria com o Centro Tático Aéreo e o governo do estado. Então, os transportes aéreos e transporte terrestre também. Os municípios que atingirem 60%, a gente faz a entrega das vacinas. Existe também todo esse aparato que o governo está dando aos municípios com maior dificuldade, né, para que eles possam também já atingir esse percentual e prosseguir aí nessa imunização. Isso, a gente está fazendo um acompanhamento diário com a nossa equipe de apoiadores institucionais, tirando as dúvidas, orientando os municípios e, quando necessário, a gente manda a equipe em loco para ajudar na execução da campanha. Trabalhadores em saúde, idosos, agora diminuiu um pouquinho a idade, né? Já consegue aí um grupo com a idade menor, de 80 a 84 anos, qual é a idade que tem? Essa remessa de vacina que acabou de chegar é para um público a continuação do trabalhador da saúde, a continuação de pessoas de 80 a 84 anos e veio um público novo, que é o público de pessoas com 75 a 79 anos.
Certo, é isso aí. Nós estamos então avançando, trazendo essas notícias e a gente torce que daqui a pouquinho mais pessoas também entrem nesse grupo e todas as pessoas sejam imunizadas. Hugo, é com você. É verdade, Andressa, obrigado pelas informações. Vamos então aproveitar e atualizar os números da pandemia aqui no estado com os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde hoje. Nós temos no momento 225.334 casos confirmados da doença desde o início da pandemia até agora no Maranhão. Novos casos nas últimas 24 horas, 11.398. Número de casos ativos, 965. O número de casos de pessoas recuperadas da doença, 208.557. Número de mortes, infelizmente, chegando à marca de 5.379. 35 mortes confirmadas pela doença aqui no Maranhão, somente nas últimas 24 horas. Temos também a taxa de ocupação de leitos de UTI na capital e em outras regiões do estado, também de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde. Na capital, nós temos a taxa preocupante de 96,65%. Isso quer dizer que nós temos somente 6 leitos de UTI disponíveis na capital no momento, de acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde. Em Imperatriz, 95,45%. 3 leitos disponíveis, também de acordo com o boletim epidemiológico. Nas demais regiões do estado, 75,15% é a taxa de ocupação de leitos de UTI. Olha, seguem as fiscalizações do cumprimento das medidas restritivas determinadas pelo governo do estado na tentativa de amenizar os impactos da pandemia. O problema é que as regras ainda enfrentam resistência de parte de empresas e clientes. As fiscalizações ocorrem principalmente à noite. O intuito é verificar se os responsáveis pelos estabelecimentos estão de fato cumprindo o decreto, que proíbe o funcionamento após as 21 horas. Desde a última sexta-feira, mais de 100 estabelecimentos já foram fiscalizados e pelo menos 10 deles autuados. Quando você dá aquele horário, chega aquele horário das 21 horas, os colegas começam a fazer o percurso já que está programado, e de lá, se surgiu alguma informação, eles partem para aquele local que está sendo acionado. Além da Guarda Municipal e Blitz Urbana, equipes da Vigilância Sanitária estão presentes nas ações, orientando sobre os protocolos sanitários que precisam ser seguidos. Distanciamento, uso da máscara, insistentemente incentivando as pessoas a fazerem o uso da máscara e tentarmos evitar ao máximo a aglomeração. O problema, de acordo com o superintendente da Vigilância Epidemiológica e Sanitária, é que ainda existe muita resistência por parte de comerciantes e clientes quanto ao cumprimento das recomendações. Infelizmente, nós temos encontrado situações em que residências estão sendo usadas para festas e a gente aconselha, orienta de que essa atitude, no momento, deve ser descontinuada e evitada. Até o fim do decreto, as fiscalizações continuarão ocorrendo, percorrendo estabelecimentos como bares e restaurantes de todos os bairros da Grande São Luís. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco você vai ver que foram presos suspeitos de assalto e sequestro de médico em Imperatriz. E ainda começa a valer a partir de hoje novo decreto de restrições também na cidade de Imperatriz. Até já. De volta, e foi prorrogada a suspensão das atividades presenciais na Câmara Municipal de Caxias. A medida foi tomada por conta da manutenção do aumento de casos no município. A portaria tem validade até dia 14 de março de 2021, mas pode ser revista, se necessário, em decorrência de novos fatos relacionados à pandemia, em função dos riscos de exposição das pessoas e possibilidade da disseminação. É realmente para proteção da nossa vida e da vida de toda a população caxiense que tem direito de frequentar a Casa do Povo. A determinação em suspender as atividades internas, externas e sessões ordinárias presenciais ocorreu após 14 servidores aqui da Câmara Municipal de Caxias testarem positivo para a Covid-19 em fevereiro deste ano. O prédio passou por serviço de desinfecção, mas devido ao crescimento desenfreado da pandemia, o prazo foi prorrogado. As sessões ordinárias acontecem de forma remota.
Começou a valer hoje um novo decreto com medidas restritivas em Imperatriz. O documento mantém algumas regras e altera outros pontos. O decreto anunciado pela Prefeitura tem o objetivo de contribuir para a redução do número de infecções pelo novo coronavírus, restringindo a circulação de pessoas. Novamente, os bares, casas de eventos e outros setores da economia serão obrigados a adaptar o funcionamento para atender às normas. O decreto, que reduz em 40% a capacidade de público em estabelecimentos comerciais e templos religiosos, tem validade a partir desta quarta-feira. O documento também amplia o prazo para o cumprimento de restrições citadas no decreto 14. Os donos de bares, lanchonetes devem continuar encerrando atendimento às 11 horas da noite, mas agora com lotação máxima de 40% da capacidade de cada estabelecimento. As igrejas também devem obedecer o limite de público. O secretário de Governo, Eduardo Soares, explica que o novo decreto é uma prorrogação de medidas que vinham sendo aplicadas. A Prefeitura de Imperatriz, nesta data, ela vai prorrogar o decreto 14, que restringe festas, restringe apresentações artísticas, né, que delimita o horário de funcionamento, né, dos estabelecimentos noturnos. Então fica prorrogado da data de hoje até o dia 5 de abril, todas as restrições vigentes no município de Imperatriz. Agora, olha só, em Presidente Dutra, 4 homens foram presos suspeitos de assalto e sequestro ao médico. Nas imagens de câmeras de segurança é possível ver o veículo modelo Hilux, que tem como proprietário um médico chamado Antônio Gouveia, estacionado quando foi tomado de assalto. E o médico que estava dentro do veículo até tentou sair, mas também foi levado como refém pelos 3 indivíduos que aparecem na imagem. Em menos de 6 horas após o assalto, o médico foi resgatado pela Polícia Civil e Polícia Militar, que trabalharam em conjunto no município de Santo Antônio dos Lopes, aproximadamente 68 quilômetros de Presidente Dutra. Um crime de sequestro elucidado em tempo recorde, né? Quase todos os indivíduos foram presos também rapidamente, inclusive ainda em flagrante delito. Eles serão autuados em flagrante por vários crimes que cometeram e serão encaminhados ao PR de Presidente Dutra, onde ficarão à disposição da Justiça. Após a recuperação do médico e também do seu veículo na noite de ontem, lá no município de Santo Antônio dos Lopes, a polícia continuou lá no município em busca dos indivíduos. Logo após isso, a missão logrou o êxito e agora foram apresentados os 4 indivíduos participantes do assalto seguido de sequestro do médico aqui em Presidente Dutra. No mínimo, autuar pelo roubo qualificado, pelo concurso de pessoas, e pela questão da restrição da liberdade, configura até o crime de sequestro, eu vou estudar essa questão, além da associação criminosa, porque são vários indivíduos voltados à prática do crime. 5º indivíduo, já se sabe quem é, vai ser representado, vai ser preso e vai responder também por todas as faltas cometidas aí, né? Muito bem, já rodoviários confirmaram que devem entrar em greve a partir da próxima segunda-feira aqui na capital. A categoria pede reajuste de salário e cumprimento de outros acordos. A paralisação do sistema de transporte coletivo de São Luís a partir da próxima segunda-feira foi notificado pelo Sindicato dos Rodoviários, a Agência de Mobilidade Urbana, Ministério Público do Trabalho, Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, Sindicato Patronal e ao prefeito de São Luís, Eduardo Braide. A decisão foi tomada durante a Assembleia Geral dos Trabalhadores no último dia 5. Os rodoviários pedem o cumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho, que garante o plano de saúde aos rodoviários e permanência da atuação dos cobradores nos ônibus. A categoria também solicita reajuste de 10% no salário e de cerca de R$ 300 no valor do ticket de alimentação. Só se manifestaram depois que eu mandei um ofício reivindicando a situação da nossa proposta. Foi que eles nos convidaram para a primeira reunião e aí já tivemos 5 reuniões. Dessas 5 reuniões, 2 foi na Secretaria de Trânsito e Transporte, né, de São Luís, e com a MOB junto também, e com o SET e o NOS, Sindicato Obreiro. E não tivemos sucesso nenhum. Na capital maranhense, mais de 300 mil pessoas utilizam o transporte coletivo, segundo um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. A possibilidade de greve em meio a esse cenário de pandemia
preocupa quem anda de ônibus. E eu fico preocupada sim, né? Porque eu dependo deles para me andar, né? Os rodoviários também se preocupam com as aglomerações e intensa circulação de pessoas nos veículos. O sindicato reivindica equipamentos de proteção individual para que motoristas e cobradores trabalhem em segurança. Está sendo difícil, perdemos companheiros e companheiras nessa calamidade que nós estamos vivendo, não está sendo fácil, né? Nós somos de linha de frente, nós não temos EPIs para essa calamidade que nós estamos vivendo, empresa não dá máscara, empresa não dá gel, empresa aqui não tem nem sequer o medidor de temperatura do corpo, nós não temos empresa nenhuma aqui. Esperamos que cheguem a um acordo, né? Porque era só o que faltava, ainda mais uma greve de ônibus em meio a uma pandemia. Falando em pandemia, a pandemia provocou mudanças na programação da Semana Santa. A gente fala sobre isso já depois do intervalo. Já voltamos e olha só, a pandemia vai alterar as celebrações da Semana Santa. A Diocese aqui de São Luís já determinou mudanças na programação. Boa parte das igrejas em São Luís permanece com as celebrações, mas seguindo uma série de recomendações de segurança sanitária. Disponibilização de álcool em gel em vários pontos. Houve a diminuição de bancos dentro da igreja, o que permite mais espaço entre os fiéis, além, claro, das demarcações nos bancos, onde é proibido e possível se sentar, como forma de garantir também o distanciamento social. Além de toda essa precaução, igrejas também vêm solicitando para que pessoas consideradas de grupo de risco em relação ao contágio da Covid-19 não participem das missas e optem a acompanhar as celebrações pelas redes sociais. Você que não tem condições de participar, você fica em casa, que não possa participar, grupo de risco, é importante se resguardar. A Igreja Católica se aproxima de uma das datas mais importantes dentro do calendário religioso, que é a Semana Santa. Haverá modificações também na programação. Na Quinta-feira Santa se tem um lava-pés. Então, esse rito ele foi suprimido. Então, não haverá o lava-pés. Na Sexta-feira Santa, comumente se faz a adoração da Santa Cruz. Os fiéis se aproximam e beijam a cruz. Esse ano não haverá o beijo da Santa Cruz, apenas um gesto de reverência que o fiel vai fazer. Com relação ao Sábado Santo, sempre tem a bênção do fogo. A Vigília Pascal se tem uma bênção de uma fogueira que se acende o Círio Pascal. Essa celebração que promove a aglomeração, também não será possível fazer esse rito na celebração do Sábado Santo. No domingo de Páscoa, a igreja deve obedecer todas as normas de segurança necessárias para garantir, assim, a saúde e a segurança dos fiéis. Agora o futebol, Sampaio Corrêa e Moto Clube estreiam hoje pela Copa do Brasil. O Moto enfrenta o Botafogo às 9h30 da noite no Castelão. O rubro-negro precisa vencer o time carioca para avançar na competição. Já o Sampaio joga neste momento contra o Rio Branco no Espírito Santo. A partida está empatada em 0-0. O placar classifica o time maranhense. E a TV Difusora transmite logo mais às 9h15 da noite a estreia do Grêmio pela Libertadores contra o Ayacucho, do Peru. As informações com Jeremias Werneck. É uma estreia precoce para o Grêmio na Libertadores, a fase preliminar, mas já é um jogo de mata-mata com gol qualificado e contra um time que é azarão. O Ayacucho, do Peru, faz a primeira partida da história do clube na Libertadores. Para o Grêmio, esse jogo tem um sabor de recuperação depois da final da Copa do Brasil. E uma recuperação que passa por mudanças no time titular. Renato Gaúcho barrou Paulo Vitor depois das falhas na decisão contra o Palmeiras. E no meio-campo, Maicon e Jean-Pierre não devem começar a partida. O Jean-Pierre, inclusive, nem fica no banco de reservas, assim como o PP. Os dois afastados para recuperar forma. Ferreira, formado na base, mais uma promessa do Grêmio, vai ser a grande atração desse jogo. Lembrando, transmissão exclusiva do SBT a partir de 9h15 da noite, com o comando de Théo José. A estreia do Grêmio na Libertadores é aqui no SBT. Pois é, a informação de que o Sampaio acabou de fazer um gol na partida de hoje. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo da Igreja da Sé em São Luís. Obrigado pela audiência, pela companhia. Boa noite, até amanhã.